aqui da GNSS, tá? E hoje vamos falar sobre regularização de imóveis rurais. Você está na GNSS, o local onde a gente te ensina um método para você faturar mais de 15 mil reais por mês regularizando imóveis rurais. Então você vai aprender a fazer o quê? Uma coisa que a gente chama de diagnóstico do imóvel rural, tá? Diagnóstico da documentação do imóvel rural. O que é fazer um diagnóstico da documentação do imóvel rural? Eu vou solicitar a documentação do imóvel rural do meu cliente e vou fazer uma análise daquela documentação. A partir daquela análise da documentação, eu vou gerar um planejamento do que eu tenho que fazer para regularizar aquele imóvel. Eu vou gerar um planejamento do que eu tenho que fazer para toda a documentação daquele imóvel rural estar em dia, tá? E aí eu vou analisar o que o imóvel rural do meu cliente precisa fazer como procedimento. Pode ser que na sua análise você entenda que aquele serviço, aquele cliente ali não precisa fazer o georreferenciamento agora. Às vezes ele já tem o georreferenciamento e nem sabe. Às vezes ele está ali com a matrícula regularizada no cartório, precisa só do serviço da parte cadastral e atualização da matrícula. Então, no diagnóstico, você vai entender o que você precisa executar para regularizar aquele imóvel rural. Quando você fizer o diagnóstico, você vai começar a definir quais pessoas você vai contar para regularizar aquele imóvel rural. Você vai precisar contar com parceiros ou não. Então, aí responde duas perguntas. Murilo, e eu que não tenho formação, como é que eu faço para regularizar imóveis rurais e faturar 15 mil por mês? Exatamente dessa forma. É exatamente fazendo isso aqui que você fatura 15 mil por mês. E aí vem outra mentira que contam para gente. O nosso colega lá perguntou. Vou pegar a pergunta dele e vou falar sobre essa mentira. Robert Claret. Ele perguntou assim, ó. O Robert comentou assim, ó. Cada sistema ou cadastro é cobrado um valor diferente pela prestação de serviço. Tem muita gente que cria essa mentira, ou a mentira é criada na nossa cabeça, em que o cara acha que preciso ter uma tabela de preço para prestar regularização, para prestar esses tipos de serviços. Como eu faço para cobrar? É aí, pessoal, que eu retorno aqui no diagnóstico. Preciso ter uma tabela? A resposta é não. Não faça isso, pelo amor de Deus. Não faça isso. Em hipótese nenhuma, trabalhe com tabela de preço. Ah, Murilo, mas eu já trabalho com tabela de preço, então você está jogando dinheiro fora. Ah, Murilo, eu trabalho com tabela de preço, eu acho que tabela de preço é melhor. Meu amigo, é o seguinte, vou até trazer a câmera aqui para mim. É o seguinte, meu amigo, minha amiga, presta atenção. Se você trabalha com tabela de preço na regularização rural, prestando serviços de cadastro para imóveis rurais, você está jogando dinheiro fora. Você que trabalha aí com georreferenciamento, que cobra preço por hectare, você está jogando dinheiro no lixo. Você está perdendo dinheiro. Você está sendo desvalorizado. Você está promovendo a sua própria desvalorização. Sabe por quê? Porque cada imóvel rural é um imóvel rural. Cada imóvel tem sua história. Cada imóvel rural tem suas características. Cada imóvel rural tem suas peculiaridades. Cada imóvel rural tem sua situação da documentação do imóvel rural. Cada imóvel rural tem suas problemáticas específicas. Cada imóvel rural tem sua área. Cada imóvel rural tem a vegetação componente ali do imóvel rural. Cada imóvel rural tem seu tipo de caracterização ambiental. Cada imóvel rural vai ter seu tipo de proprietário, se é pessoa física, se é pessoa jurídica, se é um grupo, se é em condomínio. Cada imóvel rural tem seu nível de acesso. Cada caso é um caso. Se você tem uma tabela de preço, primeiro, você está perdendo a especificidade, você está correndo o risco de cobrar errado, você valoriza o seu próprio trabalho porque você perde uma oportunidade de dar a atenção que o seu cliente merece e o seu concorrente vai começar a cobrar a metade do que você cobra. Você conquista menos o cliente, você mostra para o seu cliente, você mostra uma mensagem para o seu cliente que você não está muito preocupado em resolver o problema dele, o preço é esse, se quiser, faça.
você perde muitas oportunidades. Quando você trabalha com diagnóstico, você é um verdadeiro profissional da regularização de imóveis rurais que está rumo ao faturamento de 15 mil por mês. Isso é uma coisa que a gente desenvolveu aqui quando a gente descobriu que tabela de preço arruinava o nosso negócio. E eu estou dizendo isso porque eu já cometi esse erro. Ah, doutor João, é R$ 20 por hectare, é R$ 40 por hectare. Eu já cometi esse erro. Quem está falando aqui é que já cometeu esse erro. E quando eu chego para o cliente fala, Murilo, quanto é que eu cobro? Murilo, quanto é que fica o serviço? Sabe o que é que eu respondo para o meu cliente? O cliente fala, tá, Murilo, quanto é o preço? Doutor João, é o seguinte, aqui na GNSS eu trabalho de uma forma diferente. Aqui eu trabalho com a regularização completa do imóvel rural. Então, eu não tenho como olhar para o imóvel rural e dar um preço. Eu não tenho como pegar a área do imóvel rural e traçar um preço. Porque eu preciso traçar primeiro um planejamento para eu regularizar completamente o imóvel rural do senhor. Então, eu e minha equipe, nós fazemos uma análise minuciosa de tudo de documentação que o senhor tem, perante a regularização, perante a documentação do imóvel rural do senhor, e a gente vai traçar, vai gerar um diagnóstico com um planejamento, com cada um dos procedimentos que o senhor precisa fazer, da forma que o senhor precisa fazer, quando o senhor precisa fazer e qual formação, qual a especialidade de cada um dos processos que você precisa fazer para conseguir a regularização plena do imóvel rural, para o senhor ter um imóvel rural completamente irregular e o senhor botar a cabeça no travesseiro e dormir com a cabeça tranquila, sabendo que o seu imóvel, sua documentação não tem nada, nenhuma pendência de documentação perante a regularização do imóvel rural do senhor. Mas, para isso, eu preciso primeiro fazer uma análise da documentação e, a partir dessa análise, eu vou ter um planejamento e esse planejamento vai me gerar alguns custos para eu desenvolver, se o senhor quiser dar esse passo à frente. Esses custos, eu vou construir um orçamento para o serviço específico do senhor. Não adianta pegar a fazenda do vizinho do outro, porque cada imóvel rural é um caso. Eu vou tratar o seu imóvel rural de forma bem específica, vou fazer uma análise minuciosa. E, melhor de tudo, esse diagnóstico da documentação do seu imóvel rural, eu não cobro nada, tá? É a cereja do bolo. Não cobro nada para te fazer esse diagnóstico, tá? Envio para você um material todo bonitinho, com todo o diagnóstico, com todo o planejamento para o senhor regularizar. E esse planejamento vai ter um custo, vai ter um orçamento para a gente executar. Se fosse executado, lembrando que o diagnóstico é sem compromisso. Pronto. Você fez isso, meu amigo, você matou o cliente. Um abraço. Ele vai falar, meu Deus do céu, eu nunca vi um cara falar isso em minha vida. Manda a documentação para o homem que o diagnóstico é sem compromisso. Inclusive, doutor João, se o senhor quiser, o senhor pode executar sozinho, dependendo do caso do senhor aí. Tá? É isso que eu faço. Quando você faz isso, cara, você está criando um relacionamento com o cliente desde o começo. E aí que entra a pergunta do nosso colega, eu retorno a ela. Como é que eu faço para captar cliente? A cereja do bolo é a captação. Se você faz a captação do cliente, você executa os serviços que você precisa executar, e se houver necessidade, pega a sacada nesse diagnóstico aqui, você vai perceber, poxa, aqui para regularizar esse imóvel aqui, realmente eu vou precisar aqui de um advogado direitinho ali, cadastrado na OAB, porque aqui vai precisar, aqui o ideal é uma análise para ver um processo de um uso capião extrajudicial aqui para esse imóvel rural aqui. Mas vai depender da análise da documentação, não é todo imóvel rural que precisa das mesmas coisas. Cada imóvel rural é um imóvel rural. Então, primeiro, cada serviço vai ser um serviço, vai ter serviço que você vai fazer sozinho, vai ter serviço que você vai precisar contar com parceiro, e não existe tabela de preço. Ou, se existir, você está jogando dinheiro fora. O mercado está cheio de gente aí que não sabe atender o cliente, que tem tabela de preço, que olha para a cara do cliente e cobra o preço. Então, não existe tabela de preço, tá? Beijão e tchau, tchau. Olha só, pessoal. O nosso evento especial é a Semana da Regularização Rural 15K. Ela vai ocorrer do dia 30 de janeiro ao dia 3 de fevereiro, tá? Vai ser a Semana da Regularização Rural 15K